Dando sequência à nossa aula, a gente vai falar agora de força-peso, né? A força-peso ela é extremamente importante para nós. É a força-peso que te mantém, que nos mantém presos na superfície do planeta. Então, se nós estamos parados no planeta é por conta da força-peso, força gravitacional. Quem é que exerce essa força-peso? Lembra aí, a força-peso é uma força exercida pelo campo gravitacional do planeta. Então, eu estou agora apoiado na superfície porque tem uma força que me puxa para baixo. Na verdade, a gente usa essa ideia de para baixo porque próximo à superfície do planeta, eu digo que ela puxa para baixo. O raio do planeta é muito grande. Se eu tivesse num foguete, né, indo para o espaço, eu não diria que ela puxa para baixo, eu diria o quê? Que ela puxa para o centro do planeta. Então, é uma força direcionada para o centro do planeta. A gente aqui na parte dinâmica, que nós vamos trabalhar próximos à superfície do planeta, eu vou dizer o quê? Que a força-peso ela puxa para baixo. Direção vertical, sentido para baixo. Beleza. Nossa, eu tô cansado. Então, a força-peso ela é igual à massa do corpo vezes o campo gravitacional. Muito cuidado, muito cuidado. Eu costumo brincar com os meus alunos, dizendo assim, gente, qual o seu peso? Então, quando eu digo qual o seu peso, a gente tem o hábito de dizer, meu peso é 100 quilos, 200 quilos, 120 quilos, 50 quilos. Na verdade, a gente costuma confundir massa com peso. No nosso cotidiano, no senso comum, a gente atribui a ideia de peso à massa. Então, quando você vai lá na farmácia, sobe lá na balança lá e mede ali, se pesa, na verdade você não está se pesando, você está se massando, né? Você está medindo a sua massa corpórea. Qual a grande diferença? Primeiro, que o peso é a massa vezes o campo. Então, o que é que vai diferenciar realmente o peso de massa? O peso, ele vai depender do campo gravitacional. Ele vai depender desse G. E esse campo gravitacional ele depende de um monte de coisa. Ele depende, na verdade, praticamente de duas coisas. Da massa do planeta e da distância em relação ao centro do planeta. Por exemplo, se eu tenho um planeta só, de raio R, então se eu tiver um corpo nesse ponto 1 e um corpo em um ponto 2 cá em cima, nesse ponto 2, a distância vai ser maior que no ponto 1. Então, G ele é igual a G M sobre D ao quadrado. Ou seja, quanto mais afastado da superfície, menor o campo. Além disso, se os planetas tiverem raios próximos, porém a massa de um for muito maior que a massa do outro, o planeta vai ter um maior campo. Ou seja, o campo gravitacional na Lua ele é diferente do campo gravitacional na Terra. Quer dizer o quê? Que o seu peso lá na Lua vai ser diferente do seu peso na Terra. Mas a sua massa corpórea vai mudar? Não. A sua massa corpórea é a mesma na Lua, na Terra, em Marte. Mas o seu peso vai ser diferente. Então, é essa a ideia de a gente não confundir peso com massa. Então, já entendemos o que é essa força-peso, que é uma força que aponta para baixo, na direção vertical, sentido para baixo. Depende, a gente vai usar próximo à superfície do planeta. Então, na maioria das questões, eu vou considerar que a força-peso ela é igual, que o campo gravitacional, que ele é próximo à Terra, é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Em algumas questões, ou seja, em várias questões, para simplificar as contas na vida do aluno, as provas vestibulares consideram que esse G é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? É sempre assim? Não. Antigamente, as provas da UFBA, né, segunda fase, normalmente usavam 9,8. Vou fazer uma prova lá no IME, no ITA. Normalmente as questões vêm com 9,8. Mas o Enem, algumas provas aqui na Bahia, eles consideram 10, né? Na questão, eles costumam, para não haver essa divergência, eles botam lá, considere G 10 metros por segundo ao quadrado. Facilita, resolve todo o probleminha. Então,
com isso aí, nós já falamos da força-peso, definimos, recapitulamos as leis de Newton, falamos de força normal, é a reação da superfície. Faltou falar apenas de força de tração. A gente vai falar rapidamente de força de tração. Só um segundinho. Força de tração, vamos lá. Falando agora de força de tração, lembrando que essa aula já tem gravada aí no canal, vocês procurem aí, tá nessa playlist, aula 1. Essa aqui é a nossa aula 2, né? Aula 2. Vou botar aqui, essa é a nossa aula 2 ou 3, não lembro direito. Vai estar o nome dela aí na playlist. Então, a força de tração, ela é uma força que está lá relacionada com a terceira lei de Newton, assim como uma força normal, que é o quê? Ação e reação. A força de tração nada mais é do que uma reação do fio. Toda vez que eu falar de superfície, força normal. Tem fio no meio, força de tração. Se eu tensiono um fio, lembra de novo, estamos considerando superfícies ideais, fio ideal. O que é um fio ideal? Um fio ideal seria um fio que não quebra, não estica, não tem uma massa considerável, senão nós teríamos que levar outras coisas em consideração, como o momento de inércia e tudo mais. E ele a massa é desprezível, ele é resistente, não quebra e não estica, então isso é um fio ideal. Lembra que idealização é uma coisa que é um modelo criado para facilitar a vida do estudante, para facilitar a resolução das questões. Isso que nós chamamos de modelos ideais. Quando eu digo força de tração, quando eu aplico uma força na superfície, a gente considera uma aproximação, a gente despreza as deformações, as tensões microscópicas e faz uma análise macroscópica. Por isso que é a força de reação da superfície, a força normal, reação do fio, força de tração. Claro, mesmo ele não esticando, vai ter uma tensãozinha, uma deformaçãozinha por conta microscopicamente. Mas nós não vamos analisar isso microscopicamente agora, vamos analisar macroscopicamente. Então a gente despreza as deformações, por isso que nós teremos uma força que vai ser, apliquei uma força no fio, ele imediatamente reagiu, e essa reação é o que nós chamamos de força de tração. Então, a gente finaliza esse bloco, né? Esse primeiro bloco, dando essa revisada aí na parte de leis de Newton, força-peso, força normal, força de tração. Em seguida, a gente vai fazer questões. Na aula 3, a gente vai gravar algumas questões envolvendo essas coisas todas aí. E logo em sequência, a gente vai falar de força plano inclinado. Na verdade, na aula seguinte, nós vamos falar de força de atrito. E depois nós faremos as questões envolvendo tudo isso aí. Então, no próximo bloco, nós vamos falar de força de atrito. Valeu, rapaziada. Desculpa, a gente falou rápido, porque foi uma aula só de revisão, recapitulando. Já tem a aula gravada bem devagarzinho. Tá? Lembrando que você pode pausar também o vídeo, né? Se tiver rápido, dá uma pausa, olha direito, volta o vídeo. É tudo tranquilo. Valeu, gente. Forte abraço.